Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da Engie e mais projeções de dividendos futuras. Engie é uma das melhores empresas da bolsa no setor elétrico, né? Talvez a melhor aí. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Porém, antes, sempre se lembrando de se inscrever no canal, falo sobre a minha jornada de investimentos e faço aportes mensais usando dinheiro real. Então bora pro vídeo, pessoal, após a vinheta. Pessoal, falando um pouco sobre o portfólio da empresa, a gente vê que a empresa atua em várias frentes aqui. Em geração, ela tem 68 usinas com capacidade instalada própria aqui de mais de 8 gigawatts, pessoal. Isso aqui é um absurdo, tá, pessoal? De capacidade instalada, pessoal, das empresas privadas do setor de geração, ela é a maior, né? E aí, comparando privadas e estatais, aí a Eletrobras ganha, né? Mas das privadas, a Engie aí é a principal empresa de geração, tá? Com capacidade instalada. A gente vê também que a empresa está entrando em transmissão, tá? Ela está aqui construindo 2.800 km de linhas de transmissão. Ela adquiriu o ano passado a TAG, né? Empresa que fornece gás natural. Ela tem também 4.500 km aqui de gasodutos nas regiões do Sudeste, Nordeste e Norte, tá? E também, pessoal, a empresa trabalha com trading, comercialização, venda de energia, né? Que vendeu aqui quase 6 gigawatts aqui em 2021, tá? Sendo que seria aqui 14% do total das vendas de energia aqui no Brasil, tá? E aqui no mapa do Brasil a gente vê um pouquinho, né, sobre seus ativos. Você vê que a empresa trabalha aqui na maioria dos estados do Brasil, né? E aqui a separação das suas usinas. A gente vê que ela tem quase 80% em usina hidrelétrica, 4% em termoelétrica e 18% complementares. Aqui seria eólica, solar, né, entre outras. E a gente vê uma concentração muito grande em hidrelétrica ainda, né, na empresa, né? A empresa deve diminuir nos próximos anos essa concentração, porém é uma concentração muito elevada, né, pessoal? E devido a isso, a empresa no ano passado sofreu bastante, né, por conta da crise hídrica, a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, né, praticamente. Então, a empresa sofreu bastante no seu lucro, tá? A gente vai ver mais adiante mais informações. E aqui a gente vê com um pouco mais de detalhes dos seus ativos, pessoal. A gente vê aqui que de usina hidrelétricas ela possui aqui 11 ativos, tá? Totalizando aqui 6,4 gigawatts de capacidade instalada. Um ativo aqui de usina termoelétrica e mais 3 ativos aqui de usinas complementares, tá? Que totalizaria aqui 1,7 de gigawatts instalados. Gasodutos aqui com a TAG. E aqui a gente vê mais 2 ativos em geração que devem entrar aí nos próximos meses, anos aqui, mais 2 gigawatts aqui de capacidade instalada. E transmissão, que a gente vê que mais 2 ativos que estão em construção, tá? Então ela não recebe ainda nada, né, pela transmissão, tá? Ela só está fazendo investimentos. Aqui falando um pouco mais sobre o portfólio de geração de energia da empresa, pessoal. A gente vê que a empresa saiu aqui de 98 com 3,7 gigawatts aqui de capacidade instalada para 8.500 aqui, né, em 2022. Um crescimento aqui de 127%. Então, a empresa aí em 20 anos aí aumentou muito, né, sua capacidade em gigawatts. Aqui no setor privado, como eu mencionei, pessoal, ela é a maior empresa, né, com 8,4 aqui gigawatts aqui de capacidade instalada atual e mais 1,9, né, com aqueles 2 ativos que eu mencionei, Giral e Santo Agostinho, que estão em expansão. E depois da Engie a gente vê, pessoal, CTG, Enel, CPFL. CPFL aqui a gente conhece bastante, Neo Energia também, empresa bem conhecida. AES também, empresa excelente também, né? EDP. Várias empresas conhecidas aqui, bem famosas, né, pessoal, que a gente conhece bastante. E aqui no Brasil, né, contabilizando empresas estatais e privadas, a Eletrobras ganha aqui de todo mundo, né? 25% do total de geração é da Eletrobras, tá? E aí logo depois vem a Engie. Então, tirando a Eletrobras, pessoal, a Engie aí é a top em geração, tá? Aqui falando um pouco da TAG, pessoal, a empresa que a Engie adquiriu. A gente vê aqui que a TAG detém a mais extensa malha de transporte de gás natural do país, com 4.500 km aqui de gasodutos, atravessando 10 estados brasileiros e quase 200 municípios, pessoal. A malha da TAG aqui abrange 11 estações aqui de compressão de gás, 14 pontos de recebimento, 90 pontos de entrega, abastecendo com elevados níveis de confiabilidade 10 distribuidores de gás, 3 refinarias, 8 termoelétricas e 2 unidades de fertilizantes. A empresa dispõe de capacidade contratada de transporte de gás natural de 74 milhões de metros cúbicos aqui por dia, garantindo o abastecimento de cidades e indústrias no país. E por fim, a participação acionária da Engie na TAG é de 65%. Então, pessoal, a TAG vem aí para ter uma participação bem relevante aí, né, no lucro da Engie, tá? Então, foi uma baita aquisição, com certeza, né? A TAG para a Engie, tá, pessoal? Então, excelente aqui a aquisição. Falando um pouco sobre transmissão, pessoal, ela que tem aqui os 2 projetos, como eu mencionei, né? Gralha Azul e Novo Estado.
Sendo que a gralha azul aqui tem uma RAP total contratada de 280 milhões, sendo que a empresa tem uma estimativa de atingir cerca de 95% no 2T22, tá pessoal? Então essa entrega aqui desse projeto deve acontecer até o terceiro trimestre de 2022, tá? Ela já deve começar a receber sua RAP, tá? E aqui no novo estado a gente vê que também é uma RAP aqui de 370 milhões, sendo que a estimativa de atingir aqui o final da sua construção é até o fim do ano praticamente, né? Então até o fim do ano aí deve entrar aí por volta de 600 milhões, tá pessoal, de receita para a empresa, tá? E aí aqui a gente vê também mais algumas informações, que ela tem a previsão de expansão aqui do sistema de transmissão até 2025. Está previsto aqui cerca de mais 3.000 km de novas linhas de transmissão. Uma estimativa aqui de investimento na ordem de quase 13 bilhões, tá? Até 2025, em transmissão somente, tá pessoal? E aqui falando um pouco sobre o setor de transmissão, pessoal, é um ambiente protegido aqui para investir. Receitas fixas e indexadas à inflação, sem risco de variação do volume de energia transportado. E quem tem Taesa, Transmissão Paulista, a Lupar, conhece bem, né, do setor de transmissão. É o melhor setor de energia, tá, pessoal? As margens líquidas do setor de transmissão é um absurdo, né? Ganha, assim, disparadamente do setor de geração e distribuição, tá? Então, pessoal, a Engie inteligentemente entrando no setor de transmissão, né? Para mim, o melhor setor aí disparado. Aqui algumas vantagens competitivas da empresa, pessoal. Ela atua no setor estratégico, perfil defensivo em tempos de crise, projetos com alta financiabilidade, diversificação entre segmentos do setor de energia, né? Que é o que ela está fazendo, né? Indo para transmissão, ela já vende também energia, comercializa. Tem a TAG agora também, né? Com gasoduto. Tem uma excelente classificação de risco. A Fitch Ratings atribui à companhia aqui um rate aqui de AAA, tá? Então isso é excelente, já que com esse rating aqui é que a empresa consegue pegar dívidas mais baratas, tá? Alto padrão de governança corporativa e sustentabilidade, pessoal. É uma equipe diversificada, capacidade, controlador de primeira linha, integrante do novo mercado, desde que foi criado em 2005. Então, governança da empresa também não tem muito o que falar, excelente. Desempenho financeiro estável, forte geração de caixa, ROI que é acima da média do setor. Ausência de exposição cambial, também outra parte excelente aqui, não depende de nada em dólar, né? Alto desempenho operacional, índice de disponibilidade de referência mundial, usina certificada segundo o ISO, uso de alta tecnologia na operação remota e manutenção preditiva, previsibilidade do fluxo de caixa, contratos indexados à inflação, pessoal. O que é excelente, né, pessoal? Por isso que o setor de energia é tão bacana de se investir, né? É um setor totalmente perene, que é protegido contra a inflação anualmente. Então, se a inflação chegar a 20% no ano, o ano que vem ela vai ter os seus contratos anualizados com esses 20% de inflação, tá? Então, espetacular. A empresa é protegida contra a inflação. Ela tem uma base hídrica, né, como eu mencionei, que quase 80%. Porém, ela tem uma diversificação aqui em fundos complementares e uma gestão de portfólio ativa. Tem uma estratégia aqui de contratação de longo prazo, contratos de transmissão, como eu mencionei também. Uma clara estratégia comercial, alta contratação nos próximos anos, com portfólio balanceado entre clientes livres e regulados, né? Isso aqui seria de venda de energia, tá? Aproveitamento aqui de janelas de oportunidade, liderança no setor, é o maior grupo produtor independente de energia no Brasil. Como eu mencionei, né? No setor privado é o maior grupo de geração aí, né, do Brasil. Tem um valor de mercado aqui de 35 bilhões, pessoal, em 2022. E ela é controlada aqui pela Engie SA, líder mundial em energia, tá, pessoal? É uma empresa francesa, tá? Então não tem que falar da Engie, pessoal. Empresa absurda aí, realmente uma das top 3 empresas aí do setor de energia, com certeza. Do setor de geração é disparada a melhor, né? Não tem nem o que falar. E aqui a gente vê mais alguns projetos em desenvolvimento, pessoal. Agora, né, falando na parte de conjuntos eólicos e fotovoltaicos, ela tem aqui mais 3 gigawatts aqui para entrar, tá? Nos próximos anos. Então a empresa vai virar um monstro aí, né? Vai chegar aí a 13 gigawatts aí, né, de potência total, né? Considerando hidrelétricas e usinas complementares, né? Então, espetacular. Aqui também falando sobre a sólida performance financeira da empresa, ela tem aqui um ROI desde 2019 a 33, 34, 30, 33, 34. Aqui cai um pouquinho, né? Porque 2021 foi um ano atípico para a empresa, né? Já que houve a crise hídrica, né? A maior crise hídrica nos últimos 90 anos. A gente vai ver mais um pouco sobre. ROIC aqui também da empresa permanece aqui em 20, excelente. Os investimentos de 2016 a 2021, pessoal, somaram aqui 22 bilhões, tá? Ela aumentou sua capacidade instalada aqui nas usinas totais aqui mais 17% e renovável aqui, que seria eólico, solar, fotovoltaico, ela aumentou mais 34%. Ela adquiriu aqui a TAG, né? Também, como eu mencionei, ela está em fase final aqui de entrar 2.800 km aqui de linhas de transmissão.
Seu EBIT ajustado aqui durante esses 5 anos foi mais 113%, seu lucro líquido aqui aumentou 34%. E a empresa durante esses 5 anos aqui distribuiu em dividendos JCP mais de 11 bilhões aqui, tá? Então, empresa gigantesca, pessoal, não tem que falar da empresa absurda realmente. Aqui falando um pouco sobre o endividamento da empresa, ela que chegou aqui 2,2 dívida líquida sobre o EBITDA em 2022, tá? Um valor confortável aí para uma empresa de energia elétrica, ela consegue pagar isso tranquilamente. E aqui a gente vê um pouco do cronograma da dívida da empresa, a gente vê aqui que tem aí por ano pagando 2, 3 bilhões, tá? E aí a partir de 2028 aqui começa a dívida um pouco maior. Então, muito tranquilo dela pagar também essa dívida aqui, né? E é tomando dívida que as empresas do setor elétrico crescem, né, pessoal? Então, é se alavancando que elas crescem, que elas conseguem fazer investimentos pesados, né? E aqui falando um pouco sobre os indicadores da empresa, ela pagou aqui 6% de dividendos nos últimos 12 meses, tem um valor aqui de cotação de R$ 41. Empresa que há 5 anos atrás valia aqui R$ 22, R$ 23, chegou a bater quase 50 aqui, né? Aí com a pandemia caiu um pouquinho aqui, né, pra quase R$ 30, aí subiu, agora tá subindo de novo, né? Ano passado ela deu uma patinada também, chegou a bater 35 aqui, por conta da crise hídrica, né, como eu mencionei. E agora tá em R$ 41 aqui na média, tá? E falando sobre mais indicadores, pessoal, o PL dela aqui tá em 20, né? Então a empresa tá com PL bem caro, tá? Na minha opinião. PVP também em 4, então, na minha opinião, a empresa tá mais carinha, tá? Pra ficar boa aí, teria que estar valendo em R$ 35, né? Porém, é uma empresa absurda, né? Independente de ser barata ou não, a empresa cresce muito, paga muito dividendo, então é uma empresa completa. Tem uma margem líquida aqui de 15%, né? Não é uma margem tão boa, né? Como eu mencionei, se você pegar a Taesa, por exemplo, que é do segmento de transmissão, a margem líquida dela é de 66%. Então é 5 vezes mais do que a Engie, né? Porém, pessoal, com a Engie entrando pesada em transmissão nos próximos anos, acredito que essa margem líquida aqui deva subir bastante, tá? Já que transmissão é o filé, né, do setor de energia, tá? ROI aqui de 20%, um ROI bem bacana. Receitas crescem aqui 15% ano a ano nos últimos 5 anos. E seus lucros aqui crescem somente de 2% ano a ano, tá? Nos últimos 5 anos. É um valor bem baixo, tá? Porém, a gente vai ver em seguida aí o que de fato aconteceu para ter um lucro tão baixo assim. E aqui, pessoal, receitas e lucros. Receita da empresa sobe aqui, escadinha, né? Nos últimos 10 anos, aqui é um absurdo. Seus lucros aqui, pessoal, desde 2012 sobe, né? Sobe bastante todo ano. Em 2020 ela chegou a bater 3 bilhões aqui, tá, pessoal? E aí em 2021 caiu aqui para 1,5 bilhões, tá? Então a crise hídrica no último ano aí, pessoal, afetou demais a empresa, né? O lucro da empresa despencou pela metade praticamente, né? De 2020 para 2021. Porém a gente vê que nos últimos 5 anos aqui, tirando 2021, a empresa só cresce seu lucro, né? Só para cima aqui. Então, com a melhora da crise hídrica nesse ano, pessoal, acredito já que a empresa em 2022 deve voltar a bater aqui seus quase 3 bilhões, tá? Igual no 2020, muito provavelmente. Aqui falando um pouco sobre a política de dividendos da empresa. Ela tem um dividendo mínimo aqui de 30%, um compromisso da administração de um payout mínimo aqui de 55% e paga pelo menos 2 proventos por ano aqui, tá? A gente vê aqui, pessoal, que desde 2012 a empresa distribui 100% dos seus lucros aqui quase todos os anos, tá? Nos últimos 10 anos aqui, pelo menos umas 6, 7 vezes ela distribuiu 100%, tá? Então isso é excelente, né? É excelente pra gente, investidores, né, de dividendos, né? E aqui seu histórico de dividendos, 7% em 2012, 6, 3,5, 3, 6, 8, 9, 4 aqui, 6, 6. Então a empresa paga aí na faixa de 6, 7, 8% todo ano, tá, pessoal? Excelente, né, para uma empresa absurda como a Engie. E o AGF+, pessoal, projeta aqui 7% de dividendo para a empresa nesse ano, tá? Com a margem de segurança de 15% aqui, você consegue comprar até R$ 47. Projeta um payout aqui de 80%, pessoal. E uma projeção de lucro aqui de quase 2,9 bilhões, tá? Para esse ano. E, pessoal, também fiz aqui as minhas projeções. Eu projeto aqui para a Engie, tá, pessoal? Um pouco mais de 2,5 bilhões. Então, um pouquinho menor que o da AGF, Mike, que projeta quase 3 bilhões. E aqui eu fiz cálculos, pessoal, de 80, 90, 100%, tá? O que daria aqui esse lucro distribuído, tá? E aí o que você faz? Você pega o número total de ações da empresa, que isso aqui você consegue pegar no Status Invest, por exemplo. E aí você pega esse lucro distribuído, divide pelo número total de ações, que dá um valor por ação. Esse valor por ação você divide pelo valor da cotação de hoje, o que dá um dividend yield aqui de 6,09% para 80%, pessoal. 90% dá um dividend yield aqui de quase 7%. E 100% de payout, que pode ser bem provável da empresa fazer, né? Já que nos últimos 10 anos, 7 anos, aí ela distribuiu 100%, né? Então, se for 100% aqui, chega a quase 8%, tá? Então, a empresa deve, de fato, aí, distribuir entre 6% a 8%, muito provavelmente, nesse ano, tá?
E aqui mais projeções de dividendos de especialistas, pessoal. 2022 projeto aqui quase 8%, já um pouco mais, né, do que o GF+, por exemplo. 2023 quase 9% aqui. E 2024 a empresa deve distribuir aqui 10%, tá, pessoal? Isso de acordo com projeções, tá? E foi isso, pessoal. A Engie, uma empresa aí absurda, né? Uma das melhores aí para se investir na bolsa. O único problema dela é que ela é um pouquinho carinha, né? Porém, é a empresa monstruosa aí no setor de energia, tá? É uma das minhas favoritas aí no setor, tá? E aí foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.